dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 2 de Jeremias. Saque esse louvor que tocou bem na nossa hora. Poxa, bem na hora parou. Tu cumprirás os desejos do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém que está perto de ti tuas bênçãos não ter. Vale mais. Essa música é antiga, é do Trazendo a Arca, eu acho. Eu não sei. Mas é isso. Amo esse louvor. E esses louvores antigos assim. Enfim, é isso. Vamos começar orando. Como eu disse, estamos no capítulo 2 de Jeremias. E que o Senhor nos abençoe. É um capítulo um pouco polêmico, mas vamos tentar aqui deixar o Espírito Santo conduzir todas as coisas. Amém, Deus. Obrigada, Paizinho. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por mais uma semana. Estamos aí na terça-feira e queremos o Senhor na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todos os dias, Deus, que sejam entregues a Ti. Te agradecemos, Pai, por também ter a Tua palavra nos direcionando, sendo como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Queremos sempre, Deus, Te desejar e fazer o Senhor o Deus das nossas vidas e de tudo que há em nós. Queremos tirar a nossa vontade, os nossos sonhos, os nossos planos do centro, Deus, e colocar os Teus. Colocar o Senhor no centro e saber qual é a Tua vontade para nós. Qual os Teus sonhos, os Teus planos, porque eles são muito maiores do que os nossos. Nós Te agradecemos por isso e Te pedimos fé para podermos confiar em Ti. Te pedimos para abrir os nossos corações e o nosso entendimento para essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Bora. Deixa eu tirar o óculos, que para ler é ruim. Por incrível que pareça, as pessoas colocam óculos para ler, mas eu sou diferente, eu tenho que tirar. Mas assim, na verdade, é porque eu acho que o meu óculos está errado, porque eu tenho astigmatismo também, né? Num grau bem menor do que miopia, que é para longe, mas eu tenho. E aí, mas mesmo assim, fica bem ruim para ler de perto, assim. Para ler de longe fica perfeito. Eu não sabia que eu enxergava tão embaçado. Mas para ler de perto, eu acho que, tipo, o grau tá errado. Enfim, nunca fui lá trocar. Vamos que vamos. Graças a Deus, o Senhor me deu pistas ótimas. Obrigada, Senhor. Agradeço aí pelas suas, tá, meu bem? Porque, meu Deus, a gente sabe, né? Quem tem graus altos, né? Como depende, assim, de óculos e, nossa, é aquela sofrência, né? Enfim, papo aleatório, vamos pro capítulo, porque ele é longo. Vou começar dizendo assim. O Senhor Deus me mandou entregar a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem. Meu povo, eu lembro de quando você era jovem. Então aqui, antes da gente continuar, é Jeremias, então, nos falando que a primeira mensagem, provavelmente a primeira, né? A gente viu ontem ali o chamado de Jeremias, uma coisa bem forte, uma coisa bem específica para ele. E, aliás, eu quero desafiar vocês a compartilhar, gente, compartilhar essas mensagens aqui, sabe? Ontem ali eu acho que a gente falou tanto com pessoas que estão grávidas, né? Mulheres grávidas, que pode ser uma bênção na vida dessas pessoas, saber que Deus tem um plano para aquele garotinho, para aquele embrião na barriga dela, desde a concepção. Então a gente precisa compartilhar esse tipo de mensagem. Compartilhar também para pessoas para jovens, né, que tem ali o seu chamado, mas ainda se sente muito jovem, se sente muito vergonhoso, muito tímido, não sabe muito bem como desempenhar, né, o seu papel de profeta para uma nação, para uma geração. Às vezes não vai ser para uma nação, mas vai ser para uma geração, para um público ali específico.
E aí a gente também encontra ali no primeiro capítulo de Jeremias falando um pouco sobre isso. Enfim, pessoas assim, sabe? A gente precisa dar um estímulo, e se você acha que eu tenho, né, comunicado bem, então faz um favor, compartilha essa mensagem. Então aqui nós continuamos então com Jeremias, falando ali que o Senhor então colocou ele para dar uma mensagem para Jerusalém. E Jeremias vai começar ali humildemente, vai falar aqui de maneira muito, ainda assim, né? Ele chegou e ele começou a elogiar Israel, o povo de Israel. Ele falava ali como uma nação e não para pessoas individuais. Então ele vai virar e ele vai falar assim: meu povo, né? Eu lembro de quando era como você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. Lembro como me seguiu pelo deserto por uma terra onde não havia plantações. Povo de Israel, você era só meu, era sagrado como trigo, que é colhido primeiro e oferecido a mim. Eu castiguei todos os que fizeram você sofrer e fiz cair o mal sobre eles. Eu, Senhor, estou falando. Então, ele na condição ali, falando como se o Senhor estivesse falando com aquele povo. Eu lembro do seu amor, né? Que nem Deus vai falar lá em Apocalipse, quando é nas igrejas e tal. Eu lembro do seu primeiro amor, eu lembro de quando a gente, sabe, fazia tudo junto, de que, né, quando eles saíram da terra do Egito, então eles passaram a caminhar ali com o Senhor e eles começaram... E aí os pais deles traíram eles, mas quando eles entraram, os filhos, aquela nova geração entrou na terra prometida, sabe, que eles dependiam tudo do Senhor e eles estavam alegres, contentes com o Senhor e falaram: Deus, a gente não te troca nunca mais por nada, o Senhor é a melhor coisa do mundo, o Senhor fez a minha vida fazer sentido, fez tudo fazer sentido pra mim. E aí, beleza, e aí... No versículo 4 vai continuar dizendo: descendentes de Jacó e famílias do povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Ele diz: que defeitos seus antepassados acharam em mim para me abandonar? Adoraram ídolos inúteis e eles mesmos se tornaram inúteis. Eles me desprezaram, no entanto, fui eu quem os tirou do Egito. Eu os levei pelo deserto, terra de montanhas e de precipícios, terra seca e perigosa, por onde ninguém viaja e onde ninguém mora. Eu os trouxe para uma terra boa, a fim de que se alimentassem das suas colheitas e do que ela tem de melhor. Mas eles vieram e mancharam a minha terra, fizeram com que a terra que lhes dei virasse um lugar nojento. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Os que lidam com a lei não quiseram saber de mim. Os governadores se revoltaram contra mim. Os profetas falaram em nome do Deus Baal e adoraram ídolos que não podem ajudar ninguém. Então aqui Deus vai fazer uma acusação contra eles. Vem cá, que mal que eu te fiz. Por que vocês agora... Peraí, gente, deixa eu tentar melhorar essa imagem. Tá bem claro, né? Vai ter que ser. A luz aqui não favoreceu. Mas aí eu tenho que ficar segurando. Eu tô sem suporte. Continuando, vamos tentar. Então vai dizer o seguinte: que mal que eu te fiz, por que vocês estão me tratando assim? Sabe, depois de um tempo ali com o Senhor, vivendo aquele período ali de lua de mel, né, núpcias, eles começaram a se esquecer, começaram a se esquivar, começaram a gostar de outros deuses. Aí o sacerdote já não procurava, já não eram mais íntegros naquilo que entregavam. Então vai dizer, os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Ou seja, os sacerdotes, quando viu que o povo começou, né, a se desviar, quando viu que Israel não estava mais seguindo tanto assim os caminhos do Senhor, eles nem se deram conta. Eles continuaram pregando, fazendo os cultos, fazendo ali as suas cerimônias, fazendo tudo.
e Deus já não estava mais entre eles, no meio deles. E eles nem notaram, e eles nem se tocaram. Eu tenho ouvido algumas palavras sobre isso, sabe? De quando... Será que todo culto Deus está presente? Porque às vezes nós estamos maquiando com uma luz, com uma parede preta, com um louvor, com todo mundo levantando as suas mãos e adorando ali o Senhor. Mas será que as pessoas estão concentradas, estão de fato cultuando e adorando o Senhor? Será que 1.000.000 de coisas não está passando na sua cabeça enquanto elas estão cantando e nem sabem o que estão cantando? Será que a presença de Deus está de fato, sabe, em cada culto, em cada reunião nossa? Será que a gente não está lá cumprindo uma agenda, cumprindo um ritual semanal? E aí vai falar também que os que lidam com a lei não quiseram saber do Senhor. Lá em Levítico a gente vê que a todo rei, todo governador, toda pessoa que entrava precisava receber uma cópia da lei. E aí foi passando o tempo, a gente foi vendo que os reis já estavam adorando até a estrela, lua. Oi? Quando isso começou? Aonde isso começou? E aqui Jeremias traz isso, sabe? Vem cá, gente. O que foi que eu fiz? Onde foi que nós erramos? Onde foi que nós perdemos o caminho aqui? O que foi que eu fiz assim, né? Deus falando. O que foi que eu fiz? Bom, então no versículo 9 vai continuar dizendo: o Senhor Deus diz: assim, eu vou novamente fazer uma acusação contra o meu povo. Vou apresentar a minha causa contra vocês e os seus descendentes. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vão até a ilha de Chipre, no oeste, e vejam. Mandem alguém a Quedar, no leste, e prestem bastante atenção, pois uma coisa como esta nunca aconteceu antes. Nenhuma outra nação trocou seus deuses por outros que nem eram deuses de verdade. Mas o meu povo me trocou. Trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Por isso, eu, o Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e que fique cheio de pavor e de espanto. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. Então aqui, Deus está falando o seguinte: cara, deixa eu te contar, olha que parte forte. Meu povo, o povo das outras nações, quem tem outros deuses, não largam seus deuses. Por exemplo, a Índia, eles são fiéis aos deuses deles. Ah, quem mais? A China, que o deus deles parece ser o dinheiro, né, aquela coisa de capacidade, de inteligência, eles não largam o deus deles. Mas nós, que temos Deus, que tem toda a sabedoria do mundo, que tem riquezas para nos dar, que tem casamentos fortes, famílias perfeitas, né? Se a gente seguir a palavra de Deus, a gente consegue aí ter família. A gente tem trocado esse Senhor, a gente tem simplesmente abandonado. E aí eu ia falar algo polêmico aqui, mas graças a Deus não vai dar tempo, porque eu não, sabe, assim como o Jeremias foi humilde, eu gostaria de me portar humildemente. Mas, enfim, vamos continuar. Então vai dizer: o Senhor Deus diz: o povo de Israel não é escravo e nem nasceu escravo. Então, por que os seus inimigos o escravizam? Como se fossem leões, eles têm dado urros contra Israel. Eles têm rugido com força. Fizeram com que a terra de Israel virasse um deserto. As suas cidades estão destruídas e ninguém mora nelas. Sim, os moradores de Mênfis e de Táfnis raparam a cabeça de Israel. O povo de Israel, foi sua própria culpa que tudo isso aconteceu com você. Você abandonou a mim, o Senhor seu Deus, quando eu o estava guiando pelo caminho. E agora, o que é que você vai ganhar? Indo até o Egito para beber água do rio Nilo? O que você vai ganhar indo até a Assíria para beber água do rio Eufrates? A sua própria maldade o castigará e você será condenado porque me abandonou.
Você vai aprender de uma vez como é ruim e amargo abandonar a mim, o Senhor seu Deus, e deixar de temer. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando. O Senhor Deus diz: Povo de Israel, faz muito tempo que você rejeitou a minha autoridade. Você não quis me obedecer e nem me adorar. E em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores sagradas, você praticava imoralidade na adoração aos deuses. Eu o plantei como uma parreira escolhida, uma muda da melhor qualidade. Mas veja o que você é agora, é uma parreira estragada que não presta mais. Mesmo que você se lavasse com muito sabão, com sabão bem forte, eu ainda poderia ver a mancha da sua culpa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Como é que você pode dizer que não se manchou e que nunca adorou o Deus Baal? Veja como você pecou no vale, veja só o que você fez. Você é como uma camela nova no cio, correndo solta por aí. É como uma jumenta selvagem no deserto quando está no cio. Quem a pode impedir de satisfazer o seu desejo? O macho que a quer não precisa procurá-la. Ela sempre pode ser encontrada na época do cruzamento. Povo de Israel, cuidado para que os seus pés não se machuquem de tanto você andar atrás de outros deuses. Cuidado para que a sua garganta não fique seca. Mas você diz: não, não adianta, eu me apaixonei por deuses estrangeiros e vou atrás deles. O Senhor Deus diz: como o ladrão fica envergonhado quando é pego, assim o povo de Israel passará vergonha. Todos vocês, os seus reis e príncipes, os seus sacerdotes e profetas, passarão vergonha. Todos aqueles que dizem a um pedaço de madeira: você é o meu pai, e a uma pedra: você é minha mãe. Isso vai acontecer porque vocês me viraram as costas em vez de virarem o rosto para o meu lado. No entanto, quando estão em dificuldades, vocês vão me pedir que os salve. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Quando vocês estão em dificuldades, que eles os salvem se é que podem. Judá, os seus deuses são tantos quanto as suas cidades. Eu, o Senhor, pergunto: qual é a queixa que vocês têm de mim? Vocês todos se revoltaram contra mim. Eu os castiguei, porém isso não adiantou nada. Vocês não quiseram aprender a lição. Como um leão furioso, vocês mataram os seus próprios profetas. Todos vocês prestem muita atenção no que estou dizendo. Povo de Israel, será que eu tenho sido para vocês como um deserto, como uma terra perigosa? Então por que é que vocês dizem que vão fazer o que quiserem, que não voltarão mais para mim? Por acaso uma jovem esquece as suas joias? Ou uma nova esquece o seu véu? Mas o meu povo esqueceu de mim por todos os dias, que nem dá para contar. Vocês sabem muito bem como andar atrás dos amantes, e até as prostitutas podem aprender isso com vocês. As roupas de vocês estão manchadas com o sangue de pobres e inocentes que nunca assaltaram as suas casas. Mas, apesar de tudo isso, meu povo diz: eu estou inocente. Certamente o Senhor Deus não está mais irado comigo. Mas eu, o Senhor, os castigarei, porque você diz que não pecou. Porque você muda assim para pior, sem mais nem menos. Como você ficou desiludido com a Assíria, também ficará desiludido com o Egito. Você vai voltar também do Egito de cabeça baixa, envergonhado. Eu, o Senhor, rejeitei aqueles em quem você confia. Você não vai ganhar nada ficando com eles. É isso, gente. Não tem tempo da gente comentar. Passei muito do meu tempo. Bom dia, Deus abençoe. Se tiver alguma dúvida, capítulo riquíssimo aqui, cheio de coisas fortes e densas. E aí a gente pode trocar ideia no direct ou enfim. É isso. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.